Bom dia, muito bom dia! Bem-vindos ao nosso encontro. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia. A gente está aqui junto com a Kátia do Ho'oponopono e Amor. Bom dia, muito bom dia! Agora sim, estamos ao vivo aqui junto com a Kátia do Ho'oponopono e Amor. Toda quinta-feira, 9 horas da manhã. Bom dia, Nanda. Bom dia, pessoal que está chegando. Vão colocando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, vamos trocando essa energia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Que hoje a gente vai estar falando sobre como sair da procrastinação. Olha, a Cris também está em Portugal, eu também estou de volta em Lisboa. Tive aí um mini tour, mas já estou de volta. Bom dia da Bahia, olha que coisa linda, gente. Vamos dando bom dia, vamos dizendo da onde vocês estão falando. Bom dia, flor do dia, para você também, certo? Ó, Porto Alegre, minha conterrânea. Que show! Essa energia, gente, que a gente começa aqui com esse bom dia, é para justamente trocar essa nossa energia, que é uma coisa muito importante, tá? A gente pensa que é só para encher linguiça, como a gente diz lá na minha terra, né? Mas não é, tá? Por quê? Porque antes de cada live, ó, do Espírito Santo, de Salvador, Foz do Iguaçu, isso aí, vamos botando, tá, gente? Por quê? Por que eu sempre digo, né? Porque a gente, quando a gente não coloca essa energia para fora, essa energia fica acumulada. E se não é uma energia tão boa, o que vai acontecer, certo? A gente vai ficar com essa energia sem extravasar, sem colocar para fora. Então, aqui é esse momento da gente partilhar essa energia e essa energia de quê? Desejando um bom dia, desejando uma coisa boa para todas as pessoas. Lembra que o universo sempre vai trazer o que nós estamos emanando. Então, quando eu digo coloca aí o bom dia e tal, formando essa egrégora, é por quê? Porque você vai estar desejando uma coisa boa para os outros, tá? Você vai ser assim meio que chacoalhado, né, para dar um bom dia aí. E ao mesmo tempo você vai receber essa energia de volta. Por isso que eu sempre começo dessa forma, tá, gente? E a gente precisa estar sempre atento, porque às vezes a gente já começa aí o nosso dia, né? Aqui em Portugal já é 1 da tarde, mas mesmo assim, aí no Brasil tá começando o dia. E se a gente começa com aquela energia de ai, que saco, isso está acontecendo, tem que trabalhar de novo. O que você vai estar emanando e o que você vai receber? Exatamente no mesmo nível, tá? Gente, a gente precisa aprender, que é justamente o que eu ensino. Aprender a aproveitar toda essa energia que o universo tem para nós. Não só a energia, como todos os benefícios, mas para isso a gente precisa começar a vibrar alto. Por quê? Porque o universo é lei universal, gente. Vai voltar na mesma frequência que eu estou vibrando, que eu estou emanando. Então, vamos levar essa energia para a gente também receber aí uma energia mais elevada, certo? Para quem não me conhece ainda, obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada por quem já está começando a me seguir, certo? Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. E olha, do Paraguai, olha, gente, eu adoro a internet por isso, né? Olha que egrégora que nós estamos formando, tá? Não importa em que canto do mundo você esteja, a gente está formando aí uma grande egrégora e essa energia é a que eu quero trazer para a live, certo? Nós vamos estar conversando aqui sobre procrastinação, sobre gerenciamento das emoções, mas quando a gente consegue fazer isso, a gente vai estar trazendo toda essa energia dessas pessoas que teriam que estar aqui agora ao vivo ou se depois você vai assistir gravado, tá? Eu vou colocar essa live também depois lá no meu YouTube, que também é Lu Ativamente,
certo? Então, você depois pode estar compartilhando aí com as pessoas, se fizer sentido para você. Então, como eu estava me apresentando, ó, Feira de Santana, Goiás, bora, gente, olha que linda essa egrégora que está se formando. Eu desenvolvi um método de técnicas de controle mental, porque eu mesma, tá, além de mais de 2.000 pessoas que eu já ajudei a transformar a vida, quando a gente começa a controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções, eu mesma sou o meu maior case de sucesso. Eu sempre digo isso, né? Porque eu consegui deixar inativa em remissão uma doença crônica psicossomática, doença de Crohn, depois de tirar um pedaço do intestino, e os médicos me dizerem que eu ia ter que tomar medicação para o resto da vida. E isso já tem, agora vai começar a fechar 6 anos que eu não tomo nada para o intestino, certo? E o que eu faço? Eu cuido o que eu estou pensando, sentindo, vibrando. Por isso que eu falava da questão de emanar, tá, a nossa frequência. E aí, vamos entender como é que funciona isso já no cérebro para como a gente vai sair da procrastinação. Vamos começar por aqui. Se vocês tiverem perguntas, gente, sobre esse assunto que a gente vai estar trazendo aqui, coloca aqui no ponto de interrogação, porque senão às vezes eu não consigo acompanhar os comentários, tá? Então as dúvidas depois vocês coloquem sempre ali no ponto de interrogação. Uma coisa importante, tá? Que a procrastinação necessariamente ela vai trazer ansiedade. Por quê? Porque a gente procrastina e depois, quando chega lá nos 45 do segundo tempo, vai dar ansiedade, certo? Então, muito cuidado com isso, tá? E é uma das coisas que a gente vai estar trazendo. Quem não me segue ainda, já começa a me seguir, que lá no meu perfil também eu trago muito assunto sobre ansiedade, gerenciamento das emoções, enfim, tudo como a gente pode estar trabalhando aí as nossas emoções de uma forma melhor. Como eu disse, eu sou o meu maior case de sucesso, né? Porque eu tô há bastante tempo sem medicação para uma doença crônica, tá? E aí aqui, gente, é onde eu quero começar a mostrar uma coisa muito importante, que é tudo que a gente acredita que é verdade é crença. Aí eu via lá no Google que doença de Crohn é crônica. Os médicos, toda a minha revisão, me diziam que doença de Crohn é crônica. Só que o que aconteceu? Foi aí que eu entendi que se crença é tudo que eu acredito que é verdade, a gente tem condições desse cérebro fantástico nós colocarmos uma outra informação no nosso cérebro e ele começar a criar uma outra ideia. E é exatamente isso que acontece quando a gente treina a nossa mente. Eu escrevi esse livro aqui já tem algum tempo, Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano. Aqui foi o início, tá? Início não, mas eu já tinha aí, vou dizer que é início porque depois eu escrevi o oráculo. E o que acontece? Essa ansiedade aqui, que estava terminando não só com o meu estômago e intestino, como a minha vida, certo? Ela estava fazendo com que eu estivesse constantemente tendo que ir para o hospital, tendo crises da doença, certo? E fazendo com que a minha vida fosse completamente, eu não vou dizer totalmente má, tá, gente? Mas ela era muito limitada. Eu não podia sair em quase todos os lugares, eu tinha medo de passar mal, eu tinha medo de ter diarreia, eu tinha medo de tudo. E aí, automaticamente, eu gerava o quê? Ansiedade. E eu tô falando de medo, e segura essa chave aqui, porque daqui a pouco eu vou falar de procrastinação. E essa é uma procrastinação velada que a gente faz, tá? Mas o que acaba acontecendo? Nós precisamos entender que todo pensamento, e nós temos em torno de 70.000 pensamentos por dia, olha a loucura, certo? Todo pensamento vai dar uma descarga química no nosso corpo, que vai produzir cortisol,
que é o hormônio do estresse, ou vai produzir dopamina, serotonina, certo? Que é uma química já mais boa, um pouco melhor, certo? Que vai te dar aí mais alegria, mais felicidade. E todas, o que é o certo? Que tudo que tu tá pensando vai dar essa química e essa química vai trazer uma emoção, um sentimento, alegria, estresse, medo, tristeza, culpa, incapacidade, não importa, depende do pensamento qual vai ser esse sentimento. E a grande questão é o quê? Que isso eu tô sentindo, eu emano para o universo. Olha o que eu falava no início. E se eu emano isto, o universo me devolve na mesma frequência energética. E por isso que eu disse, vamos começar dando bom dia, vamos começar mandando essa energia boa. Por quê? Porque quando eu emano isto, eu recebo isto. Então, isso é o controle mental, isto é a gestão das nossas emoções. E existem técnicas para isso, que é o que eu ensino nas minhas mentorias, certo? Então, quando tu aprende que tu pode mudar o pensamento, que tu vai mudar a tua emoção, que tu vai emanar naquela frequência vibracional e tu vai receber na mesma, isso é lei, tá? O que eu vou fazer? Vamos usar isso a nosso favor, gente. E como que a gente faz isso? Mudando o pensamento, tá? E existem muitas técnicas e é o que a gente vai estar falando aqui, certo? Então, quem ainda chama aí todo mundo que você lembra agora que está precisando, que está procrastinando alguma coisa, marca aqui para essa pessoa vir para essa live. Bora! E aí, gente, como sair da procrastinação? Uma coisa é muito importante a gente saber e perceber. Todos nós vamos procrastinar algumas coisas, tá? Nome do livro: Ansiedade Não Mais. Guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano. Tá no meu link da bio, tá? E eu vou trazer também aqui sobre o oráculo de autocura que eu escrevi. E vou trazer a carta. Não vou mostrar ainda a carta. Fica aqui comigo que eu tirei uma carta para nossa live de hoje, tá? Dentro desta egrégora que nós estamos trabalhando aqui, porque eu disse que a gente está formando uma egrégora, e eu trouxe uma carta que eu estava me conectando um pouquinho antes. Então, segura que daqui a pouco eu vou falar sobre a carta e tem tudo a ver com a procrastinação, para sair da procrastinação. A carta que está aqui tem tudo a ver para isso também. Então, bora lá. O que acaba acontecendo, né? Todos nós procrastinamos. Alguns em maior, outros em menor grau, mas todos nós procrastinamos. Qual é o grande problema da procrastinação? O grande problema é quando ou você deixa tudo mesmo muito para a última hora, que aí você não consegue, e aí vai gerar ansiedade, vai gerar doença, inclusive, tá? No seu corpo físico. Ou você tá sempre atrasada. E sempre atrasada no que você deveria fazer, entregar, enfim, tá? E aqui, gente, eu sempre digo para as minhas mentoradas que muitas vezes a gente sabe que procrastina, mas a gente não procrastina qualquer coisa. Coloca aqui para mim depois se faz sentido isso. Todo mundo sabe o que procrastina, porque tem coisas que a gente não é procrastinadora. E já parou para pensar que as coisas que a gente gosta de fazer, a gente não procrastina? A gente só procrastina o quê? O que a gente não gosta de fazer ou que a gente tem medo, tá? Pega essa ficha aqui e anota isso. Você só procrastina ou o que tu não gosta de fazer ou o que te dá medo. Só que aqui é onde a gente tem que estar muito atento. E todo mundo que está aqui nessa live, eu tenho certeza que já está querendo olhar melhor aqui para a procrastinação, para parar de ficar repetindo padrões de procrastinação, certo? E o que acaba acontecendo?
acompanha comigo. Muitas vezes a nossa procrastinação, você não faz alguma coisa, até quem quiser e puder, coloca aqui o que você procrastina, coloca um exemplo para a gente trazer já na prática, ao vivo aqui, como que a gente vai sair dessa procrastinação. E coloca aqui um exemplo no que você tem procrastinado, tá? E aí o que acaba acontecendo? A procrastinação, ela tá ligada, como eu disse, a algo que eu não gosto ou a algo que eu tenho medo de fazer, certo? Então, se eu tenho medo, eu vou procrastinar. Só que a grande questão é que muitas vezes a gente não consegue identificar quais são esses medos em relação àquilo e por que a gente procrastina, tá? Então, aqui é o primeiro ponto que a gente tem que ter bastante cuidado. Porque a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Ah, eu sou procrastinadora, eu tô procrastinando. Não, você não é procrastinadora de tudo. Você procrastina algumas coisas. E são coisas ou que tu não gosta de fazer ou que tu tem medo. Só que esse medo, ele é muito velado. Não é um medo descarado. Não é uma coisa que tu olha e diz assim: ah, eu realmente tenho medo disso. Não. Só que tu não faz. Tu deixa para amanhã, tu empurra com a barriga. Isso é a procrastinação velada, que ela normalmente está ligada ao quê? A algum medo, tá? E aqui, gente, é bem importante a gente perceber, porque esse medo, às vezes, ele vem mascarado numa falta de capacidade, ele vem mascarado numa falta de, ou numa culpa também, tá? Então, por exemplo, coloquem aqui o que vocês têm procrastinado para ficar mais fácil da gente pegar. Mas eu tive uma mentorada que ela me procurou, tá? Ela estava fazendo terminando o doutorado dela e ela estava procrastinando a entrega da tese, tá? E ela quase desistiu do seu doutorado porque ela tinha um prazo para entregar, claro, né? E ela não estava conseguindo sair do lugar. E ela disse: eu não consigo. Isso aqui está me fazendo procrastinar. Boa, procura de emprego. Eu já vou pegar esse exemplo, mas vão colocando aqui que eu vou já pegar um aqui na prática para a gente fazer agora e tentar entender essa relação cerebralmente falando, tá? E a minha mentorada, ela veio porque ela não estava conseguindo terminar e ir adiante na tese dela. Esse foi o motivo que ela me procurou. E aí, quando ela chegou, a primeira coisa que eu perguntei: isso é importante para ti, não é? Ela disse: sim, isso é bem importante, porque finalizar aquele doutorado ia trazer muita coisa, tá? Olha, vocês estão colocando exemplos bem bons, eu já vou falar sobre alguns aqui, tá? E aí, o que acontece? O que a gente teve que fazer? Primeira coisa, identificar o que ela não gostava de fazer ali, tá? E ela dominava bastante já do assunto. E quais eram os medos? E sabe o que a gente chegou? Olha que interessante. Ela tinha total capacidade, ela dominava o conteúdo, tudo isso. Qual era o motivo da procrastinação dela? Que ela recebia muitas críticas do orientador. Toda vez que ela chegava lá, o orientador dizia que ainda não era o suficiente, que ela tinha que ler mais um artigo, que ela tinha que fazer isso, aquilo, aquele outro. E aí, o que acontecia? Aquele medo era o medo da crítica do orientador. E junto com que daí dava uma sensação de incapacidade, e ela era super capaz, tá? Que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir vencer o tempo. Então, todos esses medos minavam a cabeça dela e ela não conseguia escrever uma linha. Só que daí a gente começou a trabalhar exatamente no controle mental, na gestão das emoções, e ela conseguiu o quê? Fazer, tá? Aí, gente,
pegou, eu mostrei para ela qual era o jeito certo de trabalhar nessa procrastinação. E, gente, ela conseguiu, tá? Não só entregar, como ela. E aí, claro, a gente trabalhou várias técnicas. Uma das técnicas é o alinhamento, que é a meditação com foco, né? E ela me disse, e eu disse assim: como é que tu vai comemorar depois que tu defender essa tese, né? E ela disse assim: eu vou estar no Jardim Botânico de Curitiba com aquela champanhe que eu tenho guardada há muitos anos lá com meu marido comemorando e tal. Eu tenho no meu Instagram, já tem aí alguns meses, mas eu tenho que ela fez o vídeo, filmou, né? Ela indo para o Jardim Botânico, tomando aquela champanhe super especial com o marido, e foi mega aprovada na sua tese de doutorado. Por quê, gente? Porque a gente conseguiu identificar os medos. Então, como sair da procrastinação? Você tem que identificar os medos que estão ali te sabotando, tá? E você também precisa perceber o que você não gosta de fazer. E aí, além de gerir as emoções, nós temos que gerir o tempo, a gestão do tempo. Gente, gestão do tempo, tá? É uma questão energética, não é uma questão de 24 horas. Alguém colocou aqui, ó, não consigo organizar a minha casa e eu não trabalho fora. O que significa? A pessoa tem tempo, provavelmente. O que está faltando? E eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que procrastinação só está ligada com o tempo. Não. Procrastinação está ligada com gestão de energia e das emoções. Muito mais do que com o tempo, tá? Muito mais do que com o tempo, a procrastinação ela está ligada com gestão de tempo, sim, mas principalmente das emoções, certo? Eu vou pegar aqui um exemplo, tá, para explicar isso melhor. E aí, uma das coisas que a gente também precisa entender para parar de procrastinar. Então, o primeiro passo é identificar isso tudo. Quais são os medos, o que eu não gosto de fazer, por que eu não gosto de fazer isso, tá? Ah, por que não? Não, gente. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, às vezes elas dizem assim: ah, eu tô sentindo tal coisa e eu não sei por quê. Eu digo: não existe, eu não sei por quê, tá? Não existe. Para de mentir para você mesma. Se você está sentindo aquilo, alguma coisa você está pensando. Lembra que eu expliquei no início da live? Tu pensa, tu sente a emoção e tu emana. E, obviamente, vai receber. Esse é o ciclo. Não tem como fugir disso. Então, quando você diz assim, ah, eu não sei por que eu estou sentindo isso. Sabe, você pode estar com medo, com preguiça, não quer, eu sempre digo, mergulha nisso, mergulha. Porque quando você está querendo realmente gerir as suas emoções sem ficar mentindo para você mesma, não sei por que eu estou sentindo, tá? E muito cuidado, porque essa é uma fala que a gente já está tão habituada a usar que a gente, eu não sei por que eu estou sentindo, porque tu não está mergulhando no teu medo, porque tu não está mergulhando naquele sentimento. A partir do momento que tu faz isso, e quando tu treina a tua mente, isso é muito rápido e fácil. Muito rápido e fácil mesmo, tá? Agora, vamos lá. Vocês colocaram aqui fazer o movimento de procurar um emprego, estudar para concurso, enfim, alguns exemplos que acontece a procrastinação, tá? E antes disso, gente, também tem uma outra coisa, e agora sim eu vou falar da carta que saiu aqui no Oráculo de Autocura, tá? Eu tinha pedido uma carta. Gente, esse oráculo é fantástico mesmo, tá? Também tá lá no meu link da bio. Aqui no livreto tem 44 atividades práticas, simples, mais práticas, tá? Que você vai tirar a carta, vai fazer a pergunta, certo? Então, é uma ferramenta diária que todos os dias tu pode estar usando, tá?
para a situação. Eu pedi uma carta dentro disso que nós estamos falando, como sair da procrastinação, e olhem a carta que veio. A carta foi a carta do presente. E o que acontece? Trazendo aqui o exemplo do movimento de procurar um emprego, do movimento de estudar para o concurso e eu estou procrastinando, o que está acontecendo? Tu não está com a tua mente no presente. Tu está com a tua mente onde? No futuro. E eu já vou voltar para o medo, tá? O que acontece, então? Qual é aqui outro exercício que eu tenho que fazer? Voltar a minha mente no presente. E para isso a gente tem que estar interrompendo, colocando uma outra informação no nosso cérebro e voltar para o presente. Esse é o exercício, tá? Exatamente esse é o exercício. Tá? E aqui no livreto, tá? A carta 34. Gente, olha aqui, tá? Aqui tem já uma prática para você ficar perguntando se você está no agora, se você está no agora, se você está no agora, tá? Tem aqui uma prática. Mas por que voltar a mente para o presente é tão importante? Vamos pegar o exemplo de procurar um emprego, estudar para um concurso, enfim, tudo isso. E a pessoa está procrastinando, como vocês colocaram aqui, tá? O que é a grande questão aqui, gente? Quando tu começa a pensar no concurso, e aí tu começa a pensar o quê? A pessoa que botou do concurso me diz aqui quais são os pensamentos mais recorrentes, tá? Mas tem tantas vagas, tem muita gente inscrito, eu não sei se eu vou conseguir entrar, se eu passar, eu não sei se eu vou ser chamada. Bom dia, Andresa querida! Agora mesmo eu estava dando exemplos aqui do doutorado, olha só. Que legal, que bom que você está aqui. Então, o que acontece? Quando tu está estudando para um concurso, esse monte de pensamentos e mais uns outros tantos começam a aparecer. E mais uma vez o que acontece? Tu não está com a mente no presente. Onde é que tu está com a mente? Lá no futuro. E lembra que eu falei que para sair da procrastinação, o que precisa? Identificar os medos. Então, o que eu tenho que identificar dentro desses medos? Tem muitos candidatos, eu não sei se eu vou conseguir, eu não isso, eu não aquilo, não aquele outro. O que tu tá fazendo com a tua energia? Ótimo exemplo. Ótimo exemplo, amada. Então, o que tu tá fazendo com a tua energia quando tu começa a te perder nesse monte de suposições lá no futuro? Tu sai do presente, tu não tá com a tua mente no presente e automaticamente aqui tu já estraga, digamos assim, tudo que tu tá querendo lá naquele futuro. E passar no concurso é o futuro, mas onde é que tem que estar a tua mente? Agora, aqui no presente, para que tu consiga realmente parar, estudar, fazer tudo o que tu tem que fazer. Seguir o teu cronograma de estudos, tá? Alguém colocou aqui que era também procurar um emprego. Exatamente da mesma forma. Porque tu vai ter que ter um planejamento, óbvio. Tu vai ter que ter um cronograma, tu vai ter que se planejar e tal. Só que não adianta quando tu tem que fazer isso, sentar e a tua cabeça começa a viajar lá no futuro. E aí, mas os candidatos que são meus concorrentes, são mais capacitados do que eu, não sei o que. Então, lembra que eu falei para sair da procrastinação, o que precisa? Identifica os teus medos, certo? E aí, ok, eu tô com medo de quê? De ter muita gente melhor do que eu, mais qualificada. Eu tô com medo. Por quê? Porque a minha tia lá, quando eu era pequena, ficava dizendo que eu era burra, que eu não aprendia. Não sei, estou dando um exemplo, mas acontece muito isso nas minhas mentorias, tá? Então, tu pega um exemplo lá, e aí, por que eu tenho medo? Porque eu não me acho capaz. Quem dizia que eu não era capaz? Minha mãe, quando eu chegava com uma nota super boa, e ela dizia, não fez mais nada que a tua obrigação.
E aí eu entendi que eu não era capaz. E ainda assim que eu tinha que estar sempre fazendo mais do que a minha obrigação. Percebe? Então, esse monte de pensamentos, eles não permitem que tu esteja no presente, fazendo o que tu deveria fazer agora, nesse momento, e faz com que cada vez mais tu não esteja fazendo e cumprindo o que tu gostaria e esteja procrastinando, tá? Então, gente, mais uma vez, é muito importante para sair da procrastinação que a gente faça o quê? Que a gente consiga identificar os nossos medos ou as nossas incapacidades e voltar a mente no presente. Como que a gente volta a mente no presente? Dando comandos para nossa mente, tá? Uma das técnicas que eu ensino sempre nas mentorias é a interromper esse pensamento repetitivo. Por quê? Porque esse pensamento que fica ali martelando na nossa cabeça, tem muito candidato, eu não vou conseguir, tem muita gente melhor do que eu e tal, faz com que o que acaba procrastinando. Por quê? Porque daí tu não estuda. Aí o que tu tem que fazer, que é te preparar, baixar a cabeça ali e realmente fazer, tu não faz. Porque a tua mente está viajando nesse monte de outras coisas que estão lá no futuro. Então, o que tem que fazer? Interrompe com um comando e volta para o presente. Volta para o presente. Gente, se vocês imaginassem quantas vezes eu falo no meu dia, Luciana volta, Luciana volta, Luciana volta. Tem várias formas de interromper o pensamento, tá? Tenho vários comandos que eu ensino nas mentorias e a gente faz uma outra visualização. Enfim, tem técnica direitinho para isso. Mas se você tá lá no futuro e já dizer para você mesma, volta, volta. Eu falo para mim o dia inteiro, Luciana, volta. Por quê? Porque a nossa mente vai lá para o futuro ou lá para o passado. E aí nesses lugares tem o que, além de procrastinação, não tem o que a gente quer. Porque tu não vai ser produtiva, tá? Tu não vai conseguir fazer o que tu quer, tu não vai saber olhar para os teus objetivos. E o teu objetivo aqui eu tô falando de qualquer coisa, tá? Gente, é incrível. Se vocês vissem quantas pessoas eu atendo e eu pergunto assim, o que tu gostaria? E ela diz, eu não sei. E se tu não sabe o que tu quer, qualquer caminho serve, já dizia lá na Alice do País das Maravilhas, e é verdade. E por que muita gente está infeliz hoje? Porque está à mercê de um relacionamento que eu não gosto, mas é o que eu tenho. E é o que não me deixa sozinha. Mas será que é isso mesmo que eu quero? O que a gente quer de verdade? E eu vou falar mais uma coisa para você. Escuta bem isto. A maior questão de procrastinar também tem a ver com que eu não sei bem o que eu quero. Pegando os exemplos que vocês deram aqui. Eu quero passar no concurso, estudar para o concurso. Será que é realmente isso que eu quero, esse concurso na minha vida? Ou eu estou estudando porque ele vai me dar dinheiro, mas eu não quero fazer aquilo? Sei lá, botem aqui quem falou do concurso ou algum exemplo assim, coloca aqui. Por que tu quer passar nesse concurso? Por que esse concurso é importante para ti? Tá? É porque realmente ele vai me dar o que eu quero, a satisfação que eu quero, ou porque ele vai me dar dinheiro? E aí, vocês estão entendendo que a gente vai procrastinar? Lembra que eu falei que tinha dois motivos que a gente procrastina? Um é porque eu não gosto daquilo que eu tenho que fazer, ou porque eu tenho medo e eu tenho que identificar. Era tudo que eu precisava ouvir hoje. Que bom, Sueli. Vai dar dinheiro, tá, Maila? Beleza, vai te dar dinheiro. Agora, tu vai gostar de fazer aquilo pro resto da vida quando tu for nomeada? Essa é a pergunta. Gente, eu fui nomeada, tá, por muito tempo. Eu era
professora, dei aula 18 anos, faltavam 6 anos somente para me aposentar, tá? E eu migrei e hoje eu sou terapeuta, certo? Olha bem, eu larguei um emprego público, que eu estava quase me aposentando, estabilidade, mas não fazia mais sentido para mim, meu coração não batia mais naquilo. Eu era muito mais feliz ensinando técnicas de controle mental, as pessoas me dizendo que eu estava mudando a vida delas radicalmente para melhor, do que ensinando língua portuguesa para adolescente que não queria aprender. Aquilo me frustrava, estava me dando frustração. E olha que eu amo ensinar, tô aqui agora por isso, tá? Amo ensinar. A minha missão é ensinar, mas não era mais ensinar a língua portuguesa para quem não queria. E enquanto milhares de pessoas me diziam, tu tá transformando a minha vida com o que tu tá me ensinando a controlar as minhas emoções e os meus pensamentos. Entende? E aí vai dar dinheiro. Será, Maila, que só dar dinheiro é o suficiente para que tu realmente pare de procrastinar e estude? Eu não procuro um emprego porque não sei no que trabalhar. Só de pensar, meu corpo enrijece todo. Olha aí o que a Paty está colocando. Obrigada, Paty, pela partilha, tá? Porque isso aí tá vindo ao encontro do que eu tô dizendo, gente. Vocês estão vendo como a procrastinação? E aí, o que vem depois da tua mente? Ah, tu é uma procrastinadora, tu é uma procrastinadora, tu é uma procrastinadora. Tu vai lá para 20. Vergonha, não sou boa o bastante. Só que tu tem que mergulhar, gente, tem que mergulhar. Por quê? Porque, ó, meu corpo enrijece todo. Então, Paty, antes de procurar um emprego, tu tem que saber o que tu quer. Senão tu vai procrastinar em tudo. Percebe? É isso que eu tô dizendo. Estão entendendo como a procrastinação, gente, ela tá extremamente disfarçada. E aí a gente ouve aí milhares de porcaria na internet, desculpe, mas que tu tem que ser produtiva, 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 produtiva. O que adianta tu ser produtiva se tu não sabe onde é que tu quer produzir? Se tu não sabe onde tu quer chegar? Fazer por fazer. É que nem tá. Eu falo para minhas mentoradas, sai da rodinha do hamster. Sai da rodinha do hamster. Não adianta tu ficar na rodinha do hamster se tu não tá indo pro caminho que tu quer, que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer essa química sensacional. E eu sou um exemplo disso também. Eu não tô falando aqui moral de cueca, como a gente diz, tá? Eu tive que ter uma baita coragem para chegar lá e assinar minha exoneração. Não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu tinha toda a minha família dizendo assim: ah, tá, e agora? Como é que vai ser a tua vida? Tu não tem mais o salário certo no fim do mês. Não, eu sou empreendedora. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E sabe o que eu aprendi mais ainda com isso, gente? Olha isso, tá? Eu agora, eu cheguei ontem à noite de viagem, tá? Eu fiquei 3 dias sem trabalhar. 3 dias, tá? Fui para Luxemburgo com meu filho. E eu estava sendo a pessoa mais produtiva da face da Terra. Por quê? Porque eu estava leve, bem, feliz. E não quer dizer que eu não vou trabalhar o que eu tenho que trabalhar durante a semana. Vocês estão entendendo que não tem a ver com só horas, tá? Eu fiquei segunda, terça e quarta. A gente teve, assim, dias fantásticos. Fantásticos. A gente conheceu um monte de lugares. A cultura, tá? Aumentou muito de várias coisas, várias formas de ver a vida. E aí eu tava numa leveza tremenda. O que acontece? Eu tô muito mais produtiva. Eu produzi muito mais conteúdos. Eu canalizei. Se não segue meu perfil, já segue. Tu vai ver que todos os dias ali tem uma canalização. Então, por que isso é possível? Porque eu tô bem, eu tô leve. Agora, se eu ficar, não, eu não posso sair porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que... Não vai, não vai. Mas olhem que tem uma linha. Isso aqui me dá prazer,
tá indo em direção ao caminho que eu quero, aí sim, tá? Gente, eu consigo, por exemplo, o que eu tô fazendo essa semana, né? Eu me dei ao luxo de sair 3 dias com meu filho, porque a gente estava comemorando o aniversário dele e tal, tudo. E por quê? Porque depois, hoje, amanhã e os outros dias, eu também estava trabalhando, estava respondendo para as minhas mentoradas e tal, mas o que eu tô querendo dizer? Que não é o tempo, tá? E a procrastinação, quando a gente escuta isso, tu acha, é por causa do tempo. Não é o tempo, é a mente no presente, tá? E mesmo lá passeando com ele, eu tava com a mente no presente e tava respondendo as pessoas que eu tinha que responder no momento. Mas não tava fazendo tudo que eu tinha que fazer, porque foi uma escolha, certo? Deixa eu ver aqui a Paty. Eu estou nessa busca. Essa fala da Alice de que qualquer caminho serve mexe demais comigo. Porque para mim não é qualquer trabalho que vai ser. Não é, Paty. O que eu estou querendo dizer é a direção. E se tu não tem a direção, tá? É isso que não serve, tá? E não é qualquer trabalho que vai servir. Não é qualquer concurso que vai servir. Porque vai dar dinheiro. Não vai. Sabe o que vai dar isso? Doença. Foi assim que eu fiquei doente, tá? Também. Além de um casamento que estava fracassado, que eu estava empurrando com a barriga, né? Além de 2 filhos pequenos para criar, tudo isso. Isso dá doença. Gente, dá doença no corpo físico, tá? Mas primeiro o mental e o emocional já adoeceram. Quero trabalhar fora já faz tempo que estou em casa. Não gosto mais de ficar e cuidar da casa. Já faz 15 anos que não trabalho fora e tenho medo do novo. Então, o que tem que trabalhar, Daniele? O medo do novo. Só que o novo sempre vai dar medo. Qual é um dos medos básicos do ser humano? Medo da mudança, do desconhecido, certo? Isso tudo dá medo, dá. Gente, eu tive medo de assinar minha exoneração e ser empreendedora. E ainda um mês depois estava imigrando para outro país, que eu não conhecia nada e nem ninguém. Nem ninguém. E foi lindo de ver. Já vou responder a pergunta da Pri aqui, tá? Olha só, esses 3 dias que eu estava lá com meu filho, né? Eles já estão aqui em Portugal, os meus 2 filhos e tal, a minha família. E quando eu vim para cá, eu estava falando para eles assim, filho, eu vim com pouquíssimo dinheiro, uma mala de 17 quilos só, tá? E o que acaba acontecendo? Eu vim e eu disse, vai dar certo. Tenho que fazer muita coisa? Tenho. Um ano depois ele estava vindo, de mala e cuia também. E a minha filha e meu genro também, tá? Hoje, graças a Deus, está todo mundo bem. A gente está fechando agora 6 anos. Agora, no final desse mês, eu estou fechando 6 anos de Portugal. E, gente, é uma grande conquista. Pode não parecer, mas é uma grande conquista. É uma virada do medo, sair do medo do novo. E isso é aqui, é mente, tá? Por isso que eu sou treinadora mental. Exatamente por isso, porque é uma virada da mente, certo? Maravilhosa, Beta, saudade de ti também, tá? E olha só, a Ana botou aqui, estou na mesma Daniele. Tenho medo de começar a trabalhar e ser demitida, como aconteceu nos 2 últimos empregos. Ana, limpa o medo. Limpa o medo de ser demitida, porque senão tu vai entrar no terceiro, tu vai ser demitida, no quarto vai ser demitida. E quem... Gente, só um parênteses com essa fala da Ana que é sensacional. Você é co-criador da sua realidade o tempo inteiro, de acordo com como você pensa. Por que vai ser demitida de novo se não limpar isso? Agora, o que é? Tomou consciência. Isso é o que eu ensino, gente. Tomou consciência que eu fui demitida dos 2 últimos empregos porque eu estava com medo de ser demitida. Tomou consciência. Qual o segundo passo do método? Ressignifica. Limpa medo. Começa a colocar uma outra informação. Terceiro passo. São 3 passos. Consciência,
ressignificação e reposicionamento. Age diferente. Te posiciona de uma maneira diferente. Aí tudo muda. Agora, enquanto tu ficar sem ressignificar, sem começar a te comportar diferente, não vai. E aí eu já estou também respondendo um pouco da pergunta da Pri, mas da Pri Zen Alma, tá? Mas é um pouco antes. Como descobrir o caminho, tá? Que eu já vou responder aqui. Mas estão entendendo que são esses 3 passos? E isso não é só com procrastinação, gente. Isso é com tudo que a gente treina. Consciência, posicionamento e, na verdade, é consciência, ressignificação e reposicionamento, tá? Esses são os 3 pilares do método que eu ensino. Tu toma consciência, não tá legal, não tá bom, como a Ana colocou, já fui demitida de 2. Se tu não ressignifica, tu pode começar o 3º trabalho, vai ser demitida. Mesma coisa, tá? Então, tem que ressignificar e reposicionar-se, que é com mudança de comportamento. Isso também é a mesma coisa na procrastinação, que é o tema que nós estamos falando. Isso é o mesmo ponto em todas as outras áreas. Ah, quer ver relacionamento amoroso? Isso é muito, vem muito, né? A pessoa, fui traída de novo. Pois é, por que tu foi traída de novo? E aí tu vai lá e tu vai ver o quê? Que o pai sempre traiu a minha mãe, por exemplo, tá? Dessas pessoas. Minha mãe, eu sempre vi que era esse registro de relacionamento. Meu pai traindo a minha mãe, meu tio traindo a minha tia e assim por diante. E aí o que eu tô continuando? Fazendo a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho que ressignificar isso, gente. Tem muitas técnicas, tá? Muitas técnicas para ressignificar. E daí, depois, eu vou começar a me comportar diferente. Aí não adianta eu começar a namorar o próximo e dizer assim, será que ele vai me trair? Será que vai acontecer a mesma coisa? Será? Não, aí eu tô realmente criando essa realidade, tá? Então, só que como descobrir o caminho, que foi a pergunta da Pri, tá? E da Daniela, enfim, da Ana, muita gente aqui disse que não sabia o que queria e por isso que a gente procrastina também. Eu sempre digo o seguinte, tá? A minha segunda sessão, normalmente do método, é para descobrir o que a gente quer. E a pessoa não sabe, não sabe. E olha que louco, acho que a Daniela colocou, ou a Paty, não me lembro, enrijece o corpo. Olha o que é a descarga química no nosso corpo. Lembra que eu falei? Só de pensar já vem o medo que ela enrijece o corpo e paralisa. Isso é cerebral, gente. É assim, tá? Mas olha como é. Só que cuidado, porque isso repetidas vezes vai dar doença. Todas as doenças, elas são em virtude dos nossos pensamentos também, tá? Então, na segunda sessão, que a pessoa chega e a gente vai definir o que ela quer mesmo, e ela vai começar a criar, formatar isso para o cérebro dela, sentir que isso já está realizado. O que eu começo? Perguntando o que ela não quer mais. O que ela não quer mais? Aqui alguém colocou o exemplo, né? A Ana, o que ela não quer mais? Ser demitida. Certo? Porque isso foi o que aconteceu. Ela não quer mais ser demitida, tá? Então, ela já sabe o que ela não quer. Porque não estou numa tristeza de alma, desespero de estar em casa sem emprego tão grande que eu quero limpar com o Ho'oponopono, mas parece que não sai desse círculo. Não queria entrar com remédio. Ana, o Ho'oponopono ajuda, mas o Ho'oponopono não muda o teu cérebro se tu não praticar técnicas, tá? Toda a equipe espiritual pode te ajudar, mas se tu não ressignificar e te reposicionar, por que eu falo que o método tem que ter a nossa parte, gente? Nenhum ser de luz vai passar por cima do nosso livre-arbítrio ou fazer o que a gente não faz. Não funciona desse jeito,
tá? Mas aqui ainda, certo? Para terminar de responder a pergunta da Pri, e aí a gente vai para a meditação. Como é que eu faço para saber descobrir o que eu quero? Primeiro, tu descobre o que tu não quer, porque isso já está claro, já está na tua cara. Então, eu não quero mais isso. Então, eu quero o quê? Isso, 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 isso. Eu tenho uma mentorada que ela estava trabalhando, mas o lugar que ela trabalha era 40 minutos de carro da casa dela, aqui em Mafra, é uma cidade vizinha aqui de Lisboa. E ela ia de carro e tudo, mas ela disse: Lu, eu não quero. Eu não quero ficar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, quase de carro. Não quero. Ela adorava o trabalho, ganhava bem e tudo, mas aquilo cansava ela demais. Então, quando tu sabe o que tu não quer, aí a gente começou a fazer os critérios de satisfação dela. Eu quero trabalhar assim, ganhar tanto, ter um ambiente assado e que seja perto de casa. Gente, tem que ter critérios de satisfação, porque o nosso cérebro entende isso. Se não, e outra, se tu não dá essas recompensas pro teu cérebro, vão adoecer. Vão adoecer, tá? E eu falo isso por quem já adoeceu, e se eu não controlar meu cérebro, eu vou adoecer novamente. Eu sempre digo, tu começa a treinar a tua mente, é pro resto da vida, o orar e vigiar. Por quê? Porque se eu não tiver assim também, eu vou ter que voltar pro remédio, eu vou ter que não vou conseguir cocriar as coisas que eu estou manifestando e querendo cocriar. E eu só estou cocriando o quê? Coisas maravilhosas na minha vida. Por quê? Porque eu sou melhor do que vocês? Não. Porque eu treino. Porque eu pratico técnicas de controle mental. E se eu não controlar a minha mente me controla. Que é o que está acontecendo aqui com quem colocou, que não sabe o que quer ainda, que está com essa tristeza na alma, o desespero. Tudo isso é o que? A mente está te controlando ao invés de você controlar a sua mente, tá? Por isso que é tão importante as técnicas de controle mental, saber gerir as nossas emoções, porque daí a gente consegue realmente tudo que a gente quer, certo? Gente, vou convidar vocês para ficar mais 3 minutos aqui, só para a gente botar um download e principalmente quem puder fechar os olhos, receber isso, tá? Não vai ser muito tempo, mas eu tenho certeza que já vai mudar a energia de vocês, tá bom? Então, vou te convidar para fechar os olhos, respira lento e profundo, deixa o ar entrar e sair, vai conectando com o teu coração. E agora imagina que no teu peito tem uma luz branca dourada. E essa luz branca dourada te une lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira e perceba que você está dentro de um tubo de luz branca. Respira fundo mais uma vez, tenta mover o seu abdômen quando você respirar. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todos os medos que estejam impedindo de agir, todos os medos que estejam nos paralisando, fazendo com que a gente procrastine o que tem que ser feito. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta toda essa poeira, esse peso, indo lá para o alto, para a luz de Deus, saindo pelo topo da tua cabeça. Está feito? Está feito. Está feito. Respira. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição que é possível, seguro e permitido. Nós termos clareza, nós sabermos nos movimentar para tudo que nós queremos, com graça e leveza para o bem maior.
Respira lento e profundo e sinta uma luz verde intensa entrando pelo topo da sua cabeça, trazendo clareza, movimento, cura, verdade, equilíbrio. E eu peço que todos os mestres e médicos do raio verde agora estejam presentes, trabalhando em cada um de nós tudo o que é necessário ser curado. Respira lento e profundo, sinta essa luz verde vibrando em todo o seu corpo, todos os seus corpos, chakras. Respira, conecta mais uma vez com a luz branca dourada do seu coração. E aos poucos vai sentindo novamente o ambiente que você está e abrindo os seus olhos quando quiser. Respira lento e profundo. Me digam aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, toda quinta-feira a gente se encontra aqui. Quem não me segue ainda, me segue lá, Lu Ativamente, tá? Meu canal do YouTube também. Outra coisa, lá no meu link da bio tem pro livro, tem pro oráculo, tá? Gratidão, Ana. Olha, incrível, obrigada, gente. Vão botando como é que vocês estão se sentindo. No link da minha bio também tem o convite para você fazer parte do meu grupo VIP no WhatsApp. É gratuito, tá? Então, só vai para o meu grupo VIP. Segunda, quarta e sexta eu envio áudios de reflexão, certo? E também lá sempre vocês sabem em primeira mão o que está rolando, tá bom? Acho que dormi por uns segundos. Não tem problema, Nanda. Às vezes é isso aí, tu sabe, né? Que a equipe, quando a gente está muito no mental, eles dão uma apagadinha na gente para a gente poder sentir. Gente, muita gratidão, tá? Espero vocês tanto lá no meu perfil quanto lá no WhatsApp, tá? E quinta-feira que vem a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Gratidão, um beijo e até mais.